Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para a exposição da Palavra de Deus? Se você tem um exemplar das Sagradas Escrituras, então abra em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e diante. Está assistindo nosso vídeo? Deixa seu comentário e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para a exposição da Palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele recomenda a Timóteo e diz: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Escute bem, se queremos de uma forma espiritual nos fortalecermos de verdade, se queremos fortaleza, se queremos vigor, se queremos avivamento, só encontraremos na graça que há em Jesus Cristo. Compreenda que Paulo está aqui orientando a Timóteo, mas isso também é um conselho para a igreja, para você. Ora, só haverá fortalecimento, só haverá avivamento, é na graça que há em Jesus Cristo. É a graça de Jesus Cristo que nos fortalece. É a graça de Jesus Cristo que nos dá vigor. É a graça de Jesus que nos alegra. É a graça de Cristo que nos dá sentido para a vida. Escute bem. Quando Paulo passava, ele fala isso com propriedade, porque quando Paulo passava por aflições na vida, a resposta que ele ouve é: a minha graça, Paulo, te basta. E Paulo é consolado por essa graça. E Paulo, ele é alvo dessa graça e de fato e de verdade, ele é fortalecido e ele é enriquecido com essa graça. Aí ele recomenda isso. Então, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Você não precisa de mais outra coisa, você precisa apenas da graça de Jesus. Olha o verso 2, o que diz: E que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia o homem fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então, da mesma medida que nos fortalecemos na graça de Cristo, possamos encontrar outros homens, outras pessoas que também confiam nessa graça, que também confiam nessa fé, que confiam em Jesus e que repassemos adiante esta certeza da salvação, essa dádiva de Deus, essa alegria da graça, essa alegria de sermos abençoados por Deus. E é isso que Paulo pede para Timóteo, para que ele recomende aos homens fiéis, a outros que abraçaram a fé, que abraçaram essa graça, que se entregaram a Deus, que se entregaram a Jesus, confiando nele, somente nele, nada mais, nada menos. Olha o verso 3 que diz: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo, ele convida Timóteo a ser parceiro, não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Porque uma parceria feita em Deus, que onde nós nos relacionamos um com o outro, ela não está limitada às circunstâncias. E que assim possamos viver essa irmandade, essa cooperação mútua, nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque Paulo passava por aflições, Paulo passava por momentos, e ele convida Timóteo a fazer parte disso. Ele convida você. E podemos dizer que Cristo Jesus também convida a cada um de nós. Porque Paulo aqui representa essa liderança maior. Paulo representa a voz de Deus. Paulo representa o verbo de Deus. Por ele ser alvo daquilo que o Espírito Santo queria falar à igreja. Então Paulo
tipifica a voz de Cristo para nós, nos convidando a sofrer junto com Ele. Como Jesus sofreu, nós também não podemos ficar longe dessa realidade. Por quê? Porque somos soldados de Cristo. E o soldado de Cristo, ele sabe disso. Quem foi chamado por Jesus sabe que o sofrimento é uma realidade para quem decidiu andar com Cristo. Paulo está dizendo, olha, nós decidimos ser soldado de Jesus, e por decidirmos ser soldado de Jesus, os sofrimentos fazem parte da caminhada de quem é soldado de Cristo. Você tem que entender que esse convite de Paulo a Timóteo é uma realidade diária. Quem decidiu ser soldado de Cristo, então decidiu fazer parte desse sofrimento. Porque se o meu mestre sofreu, se Cristo Jesus sofreu, se ele teve que padecer nessa caminhada até a cruz, para depois ressuscitar e subir aos céus, porque eu e você, como soldados de Cristo, não queremos fazer parte desse sofrimento. Não é interessante que Paulo, ele diz a Timóteo que venha participar comigo das aflições como bons soldados de Jesus Cristo? Como um bom soldado, e diz o seguinte, que cumpra a obra que Cristo chamou, que vá fazer tudo da maneira completa. Quando um certo jovem, né, uma certa pessoa chamou Jesus de bom, aí Jesus responde dizendo, por que me chamas de bom? Bom só há um, o Pai que está no céu. Porque a ideia ali é de obra completa. Um homem julgado bom, um homem que é dado como bom, é um homem que faz tudo completamente. E Cristo Jesus estava para cumprir ainda o seu plano, cumprir o seu projeto, cumprir a sua obra, que era ir até a cruz. E ser um bom soldado de Cristo é cumprir a missão. Cristo chamou, então vamos ser um bom soldado, vamos cumprir a missão, vamos até o fim, não desistiremos, não deixaremos nos abater, não deixaremos nos frustrar, por nada, Cristo me chamou, eu sou um bom soldado, e um bom soldado, ele não abandona a sua missão, ele não abandona a missão do qual ele foi chamado. Então, bom soldado de Cristo. Verso 4, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Veja que ele começa a fazer a comparação do bom soldado, e que um bom soldado que está participando dessa luta, que está participando dessa batalha do Evangelho, de pregar o Evangelho, de levar as boas novas ao mundo, eles não podem se embaraçar com negócios dessa vida. Paulo está falando de um pecado embaraçador, de um pecado que escraviza, das coisas desse século que cega o homem, que tira o foco, que destrói, que impede a caminhada. Então, um bom soldado não pode estar se deixando se embaraçar. Uma pessoa embaraçada com algo, ela não consegue caminhar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue agir, ela não consegue chegar até o seu objetivo. Porque uma vez embaraçados, a tendência é cair, a tendência é desistir, a tendência é perder as forças. Compreende porque Paulo está pedindo para não se embaraçar com as coisas desta vida? Porque nós temos um único objetivo, é agradar aquele que nos alistou. O nosso compromisso é de agradar aquele que nos chamou. Jesus Cristo nos chamou para essa guerra, para essa batalha. Então, eu não tenho compromisso em agradar os homens, eu tenho compromisso em agradar a Jesus. Eu não tenho compromisso em massagear o ego de ninguém, eu tenho compromisso em falar a verdade do Evangelho.
Olha, quando Paulo diz que o nosso fim é agradar aquele que nos alistou, muitos estão perdendo esse foco hoje. Hoje os soldados de Cristo, que deveriam ser soldados de Cristo, eles não têm um compromisso de fazer aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus ensinou. E eles estão preocupados em agradar os seus ouvintes. Eles estão preocupados em massagear o ego daqueles que o ouvem. Então, se essa é a preocupação do soldado de Cristo, ele vai acabar se embaraçando com o mundo, com essas coisas do mundo, com esses negócios da vida. E não, gente. E não, você é soldado de Cristo? A única preocupação do teu coração é: estou eu agradando aquele que me chamou, que me alistou para a guerra? Verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ora, se alguém milita, se ele foi chamado para essa luta, para defender essa causa, para doar sua vida por isso, então isso só poderá acontecer se for de uma forma legítima. Você tem que receber o selo, a marca. Você tem que ser realmente um alistado de verdade. Porque é possível que alguém diga Senhor, 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 mas não tenha compromisso com o Senhor. Compreende? Então, quando você não tem a intenção correta, quando você não cumpre com o papel principal, que é ser fiel àquele que te chamou, Jesus, sendo um bom soldado, então, por mais que você diga Senhor para cá, Senhor para lá, por mais que você repreenda o mal, por mais que você expulse o mal, por mais que você faça milagres, prodígios e maravilhas em nome do Senhor, é o próprio Senhor Jesus que disse: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque o coração deles estava movido com outras intenções. Ou seja, não estavam nessa militância do reino legitimamente. Não havia o selo, não havia o compromisso com o evangelho, não havia o compromisso com a verdade. Então, para que seja legítimo a sua participação nessa guerra, para que a sua militância em prol do evangelho, em prol da causa de Cristo, seja legítimo, você precisa ser um bom soldado de Cristo. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo deixa claro para que ninguém que está nesse trabalho, ninguém que está nessa luta, fique com dúvidas de que Deus ele suprirá as nossas necessidades. Ora, quem foi chamado por um Deus. E se Deus chamou, Deus ele chama, ele capacita, ele envia, ele supre. Ok? Escute bem. Deus chama, Deus capacita, Deus envia, Deus ele supre. Então, Paulo diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Não tenha medo. Vá em frente. Siga na obra do Senhor. Não desista. Não fique olhando, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. Creia que Deus, ele te sustentará. Verso 7. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha o que ele está dizendo. Olha, escute bem. Considera. Leva isso a sério. Confia. Toma posse disso. Porque Deus é o Senhor Jesus. Vai confirmar no seu coração tudo isso. Vai trazer paz ao teu coração em tudo isso. E você tirará qualquer dúvida.
Porque o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que nos convence de tudo. É aquele que nos tira a dúvida. E Paulo, sabendo que o mesmo Espírito que habitava nele, habita em Timóteo e habita na igreja, então, considera isso, toma posse disso, acredita nisso, creia nisso. Deus vai tirar qualquer dúvida. Deus vai te fortalecer pela graça. Deus, ele vai te ajudar a unir força com outros irmãos. Deus vai te confirmar nessa batalha. Deus vai te ajudar a não se embaraçar com as coisas do mundo. Deus vai genuinamente, a cada dia, confirmar no teu coração que você é um soldado legítimo, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma interrogação. Deus vai sempre mostrar a você que Ele cuida dos seus, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele cuida daquele que chamou. Deus não deixará faltar o pão na sua mesa. Deus não deixará faltar o cobertor no momento do frio. Deus não deixará, porque Ele é Pai. E esse Deus cuida. Ele tirará qualquer dúvida do nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco até o dia da consumação. Em Jesus, pela ordem de Jesus, o Espírito Santo de Deus veio. Ele é o Consolador. Ele veio para habitar em nós, para não ficarmos órfãos e nos conduzir até o fim da nossa história ou até a volta de Cristo, firmes, fortes e constantes na obra do Senhor. Nunca duvidando do que Ele é capaz de fazer. Nunca duvidando, sabe por quê? Porque o próprio Espírito tirará toda a dúvida do nosso coração. E a minha pergunta é: quantas vezes você ficou em dúvida? Quantas vezes você ficou na incerteza? Quantas vezes você ficou naquele medo por não saber o dia de amanhã? Compreenda uma coisa: o dia de amanhã só pertence a Deus. Qual é o nosso papel então? O nosso papel é apenas confiar em Deus. O nosso papel é apenas abrir o nosso coração e dizer: Senhor, em Ti eu confio e em Ti eu espero. Porque o Senhor é Deus, o Senhor me chamou, e para essa batalha espiritual, para essa guerra, eu irei até o fim como um bom soldado. Que Deus te ajude, que o Espírito Santo te acompanhe, te consolando, te fortalecendo até o dia da volta de Jesus. Pois Ele vai voltar e precisamos ser um bom soldado de Cristo. Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.